Eu sou fonoaudióloga de formação, fiz 40 anos de formada. Nossa, Imagina, 40 anos, 10 anos, 10, 4 décadas, né? Trabalhando aí com comunicação, e é muito lindo perceber, mais do que o peso das décadas, que para mim realmente não representa um peso, mas perceber a transformação da percepção da comunicação ao longo desses anos. Quando eu me formei, Kátia e pessoal, eu trabalhei principalmente nos meus primeiros anos com estimulação de linguagem. Então, trabalhava com crianças principalmente com síndrome de Down e paralisia cerebral. E eu saí da faculdade dizendo com muita convicção que eu jamais trabalharia com voz. Só que é, quando nós somos jovens, nós somos muito ingênuos e achamos que determinamos o nosso destino, e as coisas não são bem assim. E ali pelo quarto, quinto ano de formada, né, já atuando como fonoaudióloga nessa área que foi a minha primeira especialização, a vida falou: não, meu bem, seu caminho não é esse. Seu caminho é por aqui. E aí eu fui solicitada a atender uma professora numa situação em que ela ou fazia fonoterapia ou ela entrava ali, né, como no INSS pelo tempo de licença. E eu tive duas pessoas que pegaram na minha mão e me ajudaram muito, muito. Duas fonoaudiólogas que já trabalhavam na área de voz, isso em Aracaju à época, e elas me formaram toda a base do conhecimento nessa área que eu tinha determinado que não jamais trabalharia. Bom, e a partir daí o caminho me escolheu e eu escolhi o caminho. Então eu venho me dedicando à comunicação humana dentro dessa área de comunicação oral ao longo dessas 3 décadas e meia, mais especificamente. Fiz especialização na área de voz, trabalhei muito com recuperação, né, em patologias vocais, com nódulos, com calos, fendas, e nunca trabalhei com a parte de retirada de laringe, de câncer de laringe mais avançado, mas fiz algumas recuperações de, de pessoas que tiveram câncer de laringe no estágio menos avançado, onde não foi necessária a retirada do órgão ou mesmo da prega vocal, mas a vida foi me levando para uma outra área dentro dessa área, que era a comunicação humana, mas de como você se relaciona dentro do aspecto relacional. Então, ainda trabalho em alguma medida com recuperação, com pessoas que têm nódulos e fendas, enfim, que têm problemas com a voz, mas hoje eu trabalho muito com treinamento na área de comunicação. E esses treinamentos na área de comunicação podem ser individuais, mas podem ser também empresariais, e a gente trabalha em todas essas áreas. E cada vez mais tem se tornado mais rico, porque nós estamos agora no Janeiro Branco, onde a questão da saúde mental está muito em evidência, e cada vez mais a gente vê a importância da comunicação na preservação dessa saúde. O que é falado, como é cobrado, como é direcionado, tudo isso impacta muito e diretamente as relações e a saúde vocal saúde mental dos indivíduos. Então, a comunicação é um dos aspectos importantes ou fundamentais para que a saúde mental se estabeleça. Inclusive, hoje você tem normas mais interessantes, ou não posso dizer rigorosas, mas as empresas estão olhando para isso de uma outra maneira. Você tem agora atualizações na NR1, você tem uma série de procedimentos e entra como valor para as empresas a forma como ela trata a saúde mental. E um dos aspectos que tem muita valia e muito peso dentro dessa questão organizacional nas empresas, e por que não nas nossas relações, é como nós ouvimos e é como nós comunicamos.
E é interessante, né, Ariadne, porque muitas vezes aquilo que a gente acha que a gente está comunicando, o outro não está ouvindo, né? Isso é uma coisa que eu percebo com muita frequência em times, né? Quando nós estamos fazendo dinâmicas nas empresas, dentro da sala de aula, quando nós estamos fazendo, né, um grupo de atendimento individual. Então, é impressionante como muitas vezes aquilo que está sendo interpretado pelo outro, ele acaba tomando como referência a verdade dele e não a condição que o outro está vivendo. Muitas vezes o que o outro diz é só sobre ele. E quando nós ouvimos isso, nós geramos um misto, né? Sobre nós e o que nós ouvimos dele. E aí vem a nossa interpretação, o nosso ponto de vista. E eu observo com muita frequência quando eu atendo pessoas que chegam, principalmente quando elas chegam extremamente ressentidas. Ah, eu acho que o meu namorado se desconectou de mim, eu acho que o meu filho não leva em consideração os meus sentimentos. E aí, quando a gente começa a explorar um pouco mais o assunto, eu peço para essa pessoa silenciar um pouco, né? E observando todo o contexto que a gente vai trazendo, se permitir fazer uma revisão e olhar a partir de outros aspectos, de outros pontos de vista. E 2, 3 dias depois, sempre vem uma devolutiva. Nossa, eu tinha uma visão engessada sobre aquilo que era comunicado. Eu não percebia inúmeras entrelinhas que existiam ali. Então é muito interessante nós percebemos como a comunicação ela é rica, mas ao mesmo tempo pouco explorada por cada um de nós, né? Pouco observada por cada um de nós. Inúmeras vezes a gente simplesmente rotula, a gente ouve e não dá espaço para a expansão do que está ouvindo. Já ouve, coloca ali numa caixinha fechadinha e leva aquilo como verdade absoluta, né? Você percebe isso no seu cotidiano? Muito. E aí a gente tem que pensar em algumas, separar algumas questões. O escutar é diferente de ouvir. Nossa, eu amo quando você fala sobre isso. É, é muito, muito diferente. Então, uma coisa é quando eu escuto com a intenção de escutar. É o que é chamado de escuta ativa. Então, na hora que você escuta ativamente o outro e a si, muda muita coisa. É como se você entrasse em um outro cenário. Sim, Você sai de uma cena e entra em outra. Primeira coisa. Então, o ouvir não garante o escutar. Uma outra questão muito importante na comunicação e que cria inúmeros ruídos e, inclusive, dificuldades de interpretação é esse ouvir, porque no ouvir não tem escuta. Essa é uma questão, falamos. A outra questão é, eu ouço a partir do que eu julgo. Então, o outro está falando e eu já estou julgando, eu não estou ouvindo o que ele está dizendo. Então, são lugares distintos onde a gente precisa se primeiro começar uma comunicação com a gente mesmo. O que que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo ou estou escutando? E sabe como é que começa o processo? Já vou dar o primeiro passo aqui. Sabe qual é? Perguntar. Pergunta. Perguntar a gente mesmo. Será que foi isso mesmo que eu entendi? O que fulano quis dizer com isso? Por que eu entendi dessa forma? Na hora que a gente começa a fazer perguntas para si e pergunta para o outro, em vez de acusar, muda muita coisa. A comunicação já vai para um outro espaço. Você entra em outro cenário. Então, existem questões fundamentais aí para a gente levar em consideração. A primeira delas e mais importante, porque é a base, é o alicerce, é a escuta. A escuta, a nossa escuta, como eu falei, eu cobrei, eu julguei, ou eu perguntei, ou eu quis saber. Perguntas, aquilo que eu falei. Depois, uma coisa não bateu bem, a pessoa falou e às vezes não.
Me fiz as perguntas, entendi. É uma forma de você perguntar para o outro o que você quis dizer. Ou eu me senti mal com o que foi dito. Então, isso já começa a tirar muitos dos ruídos. Muitos. Dar margem para os esclarecimentos, Dá né? margem para os esclarecimentos. Então, eu ouço, eu julgo, eu ouço, eu julgo e eu condeno. Eu não dou espaço para ampla defesa do contraditório, se a gente trouxer para uma linguagem jurídica, né? Então, já que você é advogada também, então você não dá espaço para ampla defesa do contraditório nem com você mesmo e nem com o outro. E é muito importante o como você se sente quando você fala, quando você narra um fato, uma questão, uma demanda, enfim, como você se sente. Como você se sente naquela, se sentiu naquela situação ou se sente naquela cena quando você revive. Porque é muito importante que a gente entenda que qualquer expressão, seja ela verbal ou não verbal, é antecedida por uma sensação. Mas para eu ter consciência dessa sensação, eu preciso entrar em contato comigo mesma. Então, assim como respirar, que a gente nunca pensa como respira, o comunicar a gente também precisa entender como que internamente nós nos relacionamos com as questões que envolvem a nossa comunicação, traduzindo 24 horas do nosso dia. Por 24 horas do nosso dia nós estamos comunicando, seja internamente, seja externamente, e seja em qualquer cena que for. Uma cena familiar, uma cena do trabalho, uma cena no trânsito. Tudo isso é comunicação.